Olá, meus lindos! Correção das questões de misturas de soluções de mesmo soluto. Começamos na questãozinha de número 1, então, que diz assim: misturando 200 ml de uma solução de hidróxido de sódio, 40 gramas por litro, com 300 ml de uma solução 70 gramas por litro, de mesma base, obtém-se uma nova solução de concentração igual a... Então, ó, os dados da primeira solução, os dados da segunda e a solução final. A concentração final é a pergunta. Lembre que o volume final é o volume da primeira mais o volume da segunda. Faz a continha, 58 gramas por litro, letra B. A 2. A concentração em mol por litro de uma solução de hidróxido de lítio, obtida pela mistura de duas soluções desta base, uma de volume 100 ml e concentração 0,5 e a outra 200 ml e molaridade 0,2. Então agora a mesma coisa, só que em mol por litro. A primeira solução é 0,5 e o volume 100. A segunda é 0,2 mol por litro e o volume 200. Qual a molaridade da mistura? Pergunta. E o volume final? Volume da primeira mais o volume da segunda. Faz a continha, 0,3 mol por litro. Letra C. Questão 3. Duas soluções de ácido sulfúrico, uma de volume 400 e 0,2 mol por litro e outra de igual volume e 0,1 mol por litro. Foram misturadas. A concentração em mol por litro da solução final é... Então, pessoal, a primeira era 0,2 e 400 de volume. A segunda 0,1 e de volume 400. Qual a molaridade final? Sendo que o volume final é a soma das duas, então 800. Fiz a conta, 0,15. E aqui, pessoal, uma observação. Sempre que o volume for igual das duas soluções que tu estiver misturando, basta fazer uma média entre elas. Tu pode fazer a conta mais rapidamente, ó. Olha aqui, ó. O volume era igual. A primeira era 0,1, a segunda era 0,2. Quantas soluções eram? Duas. Então, 0,3 dividido por 2, 0,15 mol por litro. Mais fácil a continha do que fazer toda aquela ali. Se tu lembrar, quando os volumes são iguais, faz a média. Questão de número 4. Mistura-se 60 ml de uma solução de cloreto de cálcio, de concentração 20 gramas por litro, com 40 ml de uma solução 20 gramas por litro do mesmo sal. A concentração em grama por litro da solução resultante é... Pessoal, não precisa fazer conta. Se tu mistura uma 20 gramas por litro com outra 20 gramas por litro, quanto que vai dar a mistura? 20 gramas por litro, tá? Então a resposta... Letra B de Brasil. Questão de número 5. Duas soluções de ácido nítrico, A e B, foram misturadas, tá? Daí a B, os volumes e as concentrações em mol por litro. A concentração obtida da solução final é... Tu reparou que nessa questão, novamente, os volumes são iguais? Então, tu pode fazer a conta mais rapidamente com a média. Ó, ambas têm o mesmo volume. A primeira é 0,5 mol por litro e a segunda é 2,5 mol por litro. Quantas soluções são? Duas. Então, ó, 3 dividido por 2, 1,5 mol por litro. Resposta letra A. Se tu usar a fórmula, também vai dar 1,5, mas vai fazer bem mais cálculo.
Questão de número 6. Ó, nós temos a solução 1, a solução 2, e elas vão ser misturadas formando a solução 3. Eles querem saber da 1 e da 3 qual a concentração em grama por litro. Então é só pegar a massa e dividir pelo volume. A solução 1 tem 53 gramas e volume 0,2 litro. Fiz a conta, 265 gramas por litro. A solução 3, a mesma coisa, massa pelo volume. Só que a 3 é o resultado da soma das duas primeiras, tá? Então a massa da primeira 53, mais a massa da segunda 31,8. Volume da primeira 0,2, volume da segunda 0,3 litro. Somei e dividi, deu 169,6 gramas por litro. Então, é verdadeira. Tanto ali, pessoal, o item 1 como o item 3. Já o item 2 e o item 3 querem saber, na verdade o item 4, né, pessoal, aqui, ó, é o item 4. Só que eles querem saber da solução 3. Então, ó, item 4, tá? Vamos lá, então. Como que eu calculo a molaridade? Massa do soluto dividido pelo mol do soluto, que é a massa na tabela, dividido pelo volume, em litro, tá? Então, ó, a solução 2 tem massa 31,8. Qual o mol do Na2CO3? Soma tudo na tabela, 106. Volume da solução ali, 0,3. Então, dá exatamente 1 mol por litro. Agora, a solução 4. Quanto que dá a massa da primeira mais a segunda somada? 84,8. Qual é o mol do Na2CO3? 106. E o volume é 0,5. Por que o volume é 0,5? Porque a primeira solução é 0,2 e a segunda é 0,3. Essas duas formam a 3. Por isso, 0,5. Fiz a continha, 1,6 mol por litro. Portanto, o item 4 é falso. Então, o gabarito é a letra B. Só é correto o 1, o 2 e o 3. Questãozinha de número 7. 200 ml de uma solução de ácido fosfórico de concentração desconhecida são misturados com 300 ml de uma outra solução do mesmo ácido, 1 mol por litro. Sabendo que a mistura tem concentração de 1,8, assinale a alternativa que traz a concentração da solução inicial. Então, ó, a primeira solução eu não sei a molaridade, mas sei o volume, que é 200. É misturada com uma segunda, que a molaridade é 1 e o volume é 300. Da mistura dessas duas, resulta uma solução 1,8. Qual o volume final? Os 200 da primeira, mais os 300 da segunda. Por isso, 500. Fiz a continha, molaridade da solução 1, que é a desconhecida, 3 mol por litro. Letra D. Questão de número 8. Nós temos ali duas soluções de Na2SO4 que vão ser misturadas. A primeira tem 300 ml e concentração 3 gramas por litro. A segunda, 200 ml, mas eu não sei o valor da concentração em grama por litro. E a solução resultante, que é a mistura das duas, tem concentração igual a 4 gramas por litro. Qual é a concentração em grama por litro da segunda? Então, fórmula de mistura. A primeira, 3 gramas por litro e o volume 300. A segunda eu não sei o valor, mas o volume é 200. Quando mistura essas duas, a concentração final é 4. E qual que é o volume final?
o volume da primeira mais o volume da segunda. 500. Fiz as continhas, 5,5 gramas por litro. Então, letra A. Questão de número 9. Foi obtida uma solução de hidróxido de potássio, 1 mol por litro pela mistura de 100 ml. Então, se foi obtida, é a nossa solução final, ó, pessoal. Tá? 1 mol por litro aí, tá? E daí, gurizada, diz assim, ó. 100 ml de uma solução de KOH, 2 mol por litro, e X ml da mesma base, 0,5 mol por litro. Então, vamos substituir na fórmula. Ó, a primeira, a molaridade é 2 e o volume é 100. A segunda, a molaridade é igual a 0,5, mas eu não sei qual é o volume. Daí a molaridade da solução obtida é 1. Qual o volume da solução obtida? O volume da primeira mais o volume da segunda. O volume da primeira é 100 e o da segunda é a pergunta. Tá? Então somei, fiz as continhas e o volume da segunda deu igual a 200. Portanto, resposta letra C. Questão de número 10. O volume em litros de uma solução de HNO3, 0,1 mol por litro, que deve ser misturado com 5 litros de uma solução de HNO3, 0,5 mol por litro, para se obter uma concentração final igual a 0,2 mol por litro. Então, pessoal, tudo está em mol por litro. Fórmula que aparece a molaridade. Molaridade da primeira, 0,1. Qual é o volume? É a pergunta. Molaridade da segunda, 0,5. E o volume é igual a 5 litros. A junção dessas duas resultou uma solução final, 0,2. O que é o volume final? A soma do volume da primeira com o volume da segunda. O volume da primeira é a pergunta e o volume da segunda, 5 litros. Fiz as continhas e o volume da primeira, que é a pergunta, deu 15 litros. Então, resposta letra B. Questão de número 11. Nós temos 4 frascos com 4 soluções chamadas de A, B, C e D. É dado o volume de cada uma e a molaridade de cada uma. E daí, estas soluções serão misturadas de 3 maneiras diferentes, tá? Então, ó, solução 1. O conteúdo total do frasco A com metade do conteúdo do frasco B, mais 200 ml do conteúdo do frasco C. Quanto que dá a molaridade final? Então, eu fiz aqui a conta, ó. A primeira 0,5, todo o volume que tem, 100. Molaridade da segunda 1, metade. Lá, então, tinha 400, a metade é 200. Daí, a segunda, pessoal, vai ser, no caso aqui tem uma terceira, né? A terceira é 0,5 e 200 ml. Qual a molaridade final? E o volume final? É o volume da primeira, mais a segunda, mais a terceira. Então, 100 mais 200 mais 200. 500. Calculei molaridade final igual a 0,7. Tu veja que aqui tem 3 para somar. 3 soluções. Vamos com a 2, tá? Olha o que diz a 2. O conteúdo restante no frasco B, lembra, gurizada, que a primeira foi usada 200, tinha 400. Então, sobrou quanto? 200. Mais 200 ml do conteúdo do C e mais 100 do conteúdo do D. Então, ó, 200 da C, que é igual a 0,5, mais 100
da solução D, que é 2. Molaridade final da mistura eu quero descobrir, e o volume final é 500, porque é 200 mais 100, das três ali que se misturou, deu igual a 500. Fiz a continha, 1 mol por litro. Agora vamos com a terceira solução. Ó, o conteúdo restante do frasco C. Quanto restou do frasco C, pessoal? Ó, tinha 500 ml no frasco C. Foi usado 200 aqui na primeira, e daí depois foi usado mais 200 na segunda. Se tinha 500, quanto que sobrou? 100. Com 400 ml do frasco D. 400 ml do frasco D. Qual a molaridade do D? 2. Então, qual a molaridade final? Volume final, 500. 100 mais 400, ó, 500. Fiz a conta, 1,7. Então, a resposta é a letra C, que diz que a molaridade da terceira solução é maior do que a molaridade da primeira e da segunda. Questãozinha de número 12. O que aparece na questão de número 12? Um estudante de química precisava preparar 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio, com concentração 0,14 mol por litro. No entanto, ele só dispunha de outras soluções de NaOH, cuja concentração era 0,05 e 0,5 mol por litro, e uma pipeta graduada e um balão volumétrico de 100 ml. Com esse material, como o estudante deveria proceder para conseguir preparar as soluções? Então, na verdade, a gente precisa descobrir quanto a gente vai ter que usar do volume da solução 1 e quanto temos que usar do volume da solução 2. Então, ó, a solução 1 é 2 e eu vou calcular o volume. A solução 2 tem molaridade 1. E qual é o volume da 2? O volume final menos o V1. O volume final é 1 litro. Então, por isso aqui, ó, volume final 1 litro menos o V1, que eu estou calculando aqui. Molaridade da solução final, a que se deseja preparar, 1,25 mol por litro. E qual o volume? 1. Fiz as continhas e o volume da primeira deu 0,25 litros. Daí, qual é o volume da segunda? O volume final, que é 1 litro, menos o V1. Então, ó, 1 menos 0,25, 0,75 litros. Então, resposta da 13, letra C. Questãozinha de número 14, pessoal, tá? Questão 14. Então, diz ali nessa questão que deseja-se preparar 1 litro de uma solução 3,5 mol por litro, a partir de uma solução A, cuja molaridade é 5, e uma solução B, cuja molaridade é 3. Então, para eu preparar 1 litro dessa solução 3,5 mol por litro, quanto que eu devo usar da solução 1 e quanto que eu devo usar da solução 2? Eles dizem que tem 1 litro de cada uma. Mas quanto que eu vou usar deste 1 litro da solução 1 e quanto que eu vou usar deste 1 litro da solução 2? Temos que descobrir. Então, vou ter que descobrir o V1 e o V2. Então, olha aqui, ó. A solução 1 tem molaridade 5 e eu vou descobrir o V1. A solução 2 tem concentração 3 mol por litro. Qual é o volume 2? O volume final, que é 1 litro, menos o V1, que eu vou calcular. A solução final é 3,5 mol por litro e o volume final é 1, tá? Então, fiz as continhas, volume 1, 0,5 litro, que em ml é igual a 250. Vamos ver, pessoal. Acho que aqui é 0,25. Vamos ver o que dá a continha ali que eu fiz. Questão 14. É isto. 0,25
0,25. Então, aqui, ó, o volume é 0,25 litros, que é, portanto, 250 ml. Daí, qual é o volume 2? O volume final, que é 1 menos o V1. Então, ó, o volume final é 1 litro. O volume 1, a gente calculou 0,25 litros. Então, deu 0,75. Como a resposta está em ml, 750 ml. Então, qual é a letra que tem ali os dois volumes corretos em ml? 250 ml da solução 5 mol por litro e 750 ml da solução 3 mol por litro. Portanto, letra E na questão 14. Questãozinha de número 15. 500 ml de uma solução 1 mol por litro de ácido sulfúrico e 1.500 ml de uma solução 2 mol por litro de ácido sulfúrico foram misturados. E o volume final completou com 2.500 ml pela adição de água. Identifique a alternativa que apresenta corretamente a molaridade da solução resultante. Então vamos lá, pessoal. A solução 1 tinha molaridade 1 e volume 500. A segunda solução tinha molaridade 2 e volume 1.500. Da mistura disso aqui, nós temos uma nova solução, cujo volume final era 2.000, ó. Só que, além dos 2.000, foi colocado água até dar 2.500 ml. Então, o volume final com a água é 2.500. Fiz as continhas e a molaridade final deu igual a 1,4. Então, portanto, na questão 15, a resposta é letra B. Questão 16. Em 1980, os médicos Irineu Velasco e Maurício da Rocha e Silva descobriram que a utilização de soluções hipertônicas contendo 5.700 mg de cloreto de sódio dissolvidos em 100 ml de solução aquosa representava uma alternativa segura e eficiente para o tratamento de vítimas de choque hemorrágico. Os tratamentos utilizados até então recomendavam, entre outros procedimentos, a aplicação de grandes volumes de soro fisiológico, contendo 900 mg de cloreto de sódio em 100 ml de água. Um determinado grupo de pesquisadores decidiu realizar um estudo utilizando uma nova solução salina, preparada a partir da combinação da solução hipertônica de Velasco e Silva com o soro fisiológico convencional. A razão entre os volumes de soro fisiológico e de solução hipertônica necessários para preparar uma solução com concentração igual a 20 gramas por litro de NaCl é igual a... Então, pessoal, primeira coisa, precisamos calcular qual é a concentração em grama por litro do soro e da solução hipertônica, tá? Como é que eu calculo a concentração em grama por litro? Massa do soluto dividido pelo volume. Então, tem que passar aquelas miligramas para grama e os ml para litro. O soro tem 0,9 grama e o volume de 0,1 litro, que dá uma concentração de 9 gramas por litro. Já a solução hipertônica, ela tem uma concentração de 7,5 gramas e um volume de 0,1 litro, tá? Então, 75 gramas por litro. Daí, o que eu vou fazer? A solução 1 vai ser o soro, a solução 2 a hipertônica e a final é a que eu desejo da junção das duas, que tem que ter
20 gramas por litro. A pergunta é: qual a relação entre o volume da solução lá, gurizada, do soro com a hipertônica? Qual a relação aqui? Tá? Então, ó, 20 vezes V1, 20 vezes V2. Então, eu vou ter 20 V1 e 9 V1. Quantos V1 eu tenho? 11. E aqui eu tenho 75 V2 e 20 V2. Quantos V2 dá? 55. 55 dividido por 11, 5. Então, a relação entre o volume do soro e a hipertônica é igual a 5. Portanto, resposta letra C. Questãozinha de número 17. Um estudante precisava preparar uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,5 mol por litro para montar um aquário marinho com capacidade máxima de 80 litros. Assim, misturou 25 litros de uma solução de NaCl 0,4 mol por litro, que tinha armazenado em 1 galão, com 35 litros de uma solução de outro aquário desativado, cuja concentração de NaCl é 0,75 mol por litro. A molaridade de NaCl da solução obtida desta maneira foi? Então, vamos fazer o cálculo da mistura que ele fez. A primeira solução é 0,4 e o volume era 25 litros. A segunda, a molaridade era 0,75 e o volume 35. Qual a molaridade da obtida? O volume final, 25 da primeira, mais 35 da segunda. Fiz a conta, deu 0,6 mol por litro. Quanto que tinha que ser a solução que ele precisava? 0,5. Então, o valor que ele obteve é maior do que o valor que ele precisava. Qual é o jeito que a gente tem de diluir, de diminuir a concentração de uma solução? Acrescentar água. Acrescentar água, o volume aumenta e a concentração diminui. Então, se eu estou acrescentando água, eu vou ter que fazer uma diluição. Então, a solução final aqui vai virar a inicial agora, ó. Então, a molaridade da solução obtida antes, 0,6. E qual era o volume? 60, ó. Daí, eu preciso que a final seja 0,5. O volume do aquário lá que ele precisa. Qual vai ser o volume final? Fiz a conta, 72 litros. Como é que o 60 virou 72? Porque foi adicionado água. Então, o volume final é 72, o volume antes de colocar a água era 60, portanto, quanto de água foi adicionado? 12 litros. Então, resposta letra A na questão 17. E temos agora a questão 18, moçada. Vamos ver o que diz a questão 18. Observe a seguir a fórmula estrutural do ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C. Pessoal, quantos carbono, hidrogênio e oxigênio tem naquela fórmula? 6 carbono, 8 hidrogênios e 6 oxigênios. Então, é C6H8O6, a fórmula do ácido ascórbico, que é a vitamina C. Para uma dieta saudável, recomenda-se a ingestão diária de 2,5 vezes 10 na menos 4 mol dessa vitamina, preferencialmente obtida de fontes naturais, como as frutas. Considere as seguintes concentrações de vitamina C. Polpa de morango, 704 mg por litro de polpa. Polpa de laranja, 528 mg por litro de polpa. Um suco foi preparado com 100 ml de polpa de morango e 200 ml de polpa de laranja, mais 700 ml de água. A quantidade desse suco em mililitros, que fornece a dose diária recomendada de vitamina C,
É. Então, quanto que a gente tem de vitamina C naqueles 100 ml de morango e quanto temos de vitamina C nos 200 ml de laranja? Vamos fazer a conta? Então, ó, 704 miligramas por litro, 0,704 grama em 1 litro, que é 1000 ml de polpa. Quanto que ele usou de polpa de morango? 100. Então, isso deu quantas gramas? 0,0704 gramas. Isso que tem no morango. Agora na laranja. É 528 miligramas por litro. Então, 0,528 gramas. Isso é 1 litro de polpa, que é 1000 ml. Mas quanto que ele usou de polpa? 200 ml. Então, nós temos quantas gramas de vitamina C? 0,1056. Somei esses dois valores, ó. Somei. Então, o que tem no morango, o que tem na laranja. Então, deu 0,76 gramas de vitamina C em 1 litro de suco. Por que 1 litro? Porque foi pego 100 ml de polpa de morango, 200 ml de polpa de laranja e ele ainda colocou 700 ml de água. Por isso, 1 litro, tá? Daí, lembra que o dado lá, recomendado, está em mol? Então, vamos passar esse valor para mol. Então, ó, 1 mol de vitamina C, que é o C6H8O6, é 176 gramas. Da onde saiu esse valor? Tabela periódica. Ó, 1 mol, 176. Com as polpas do morango e de laranja, quanto ele conseguiu? 0,176 gramas. Isso equivale a quantos mol? X. Então, multipliquei cruzado, deu 0,01 mol, tá? Então, 1 litro de suco tem 0,176 gramas, que é 0,001 mol de vitamina C. O recomendado diário é 2,5 vezes 10 a menos 4 mol. Então, ele precisa beber quanto desse suco para ele ingerir a necessidade diária? Multipliquei cruzado, deu 0,25 litros. Então, em ml, 250 ml. Meus lindos, até a nossa próxima aula.